A paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora uma mensagem com o presbítero Israel Viana. Tema: Jesus, nosso porto seguro. Texto base: Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E quando despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, Romanos, mensagem que o pastor leu, capítulo 8, e versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui, por gentileza, mas vossos assentos. Vamos estudar nessa noite sobre essa história que acabamos de ler, Mateus capítulo 14. Meus irmãos, ao lermos essa história sobre Jesus e seus discípulos, onde vai nos retratar que os seus discípulos, quando estavam atravessando para outra margem do mar da Galileia, em uma embarcação, de repente foram surpreendidos por um vento impetuoso, foram surpreendidos por um vento que soprava ao contrário daquela embarcação. Só que a Bíblia vai nos falar que o socorro ele veio no momento certo, porque Jesus ele chega na hora certa e no momento certo. Se nós confiarmos em Jesus, na palavra do Mestre, com certeza tudo irá bem. E fazendo aqui alusão ao texto a qual o pastor leu sobre o Romanos capítulo 8, no versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outrora, todos nós estávamos condenados. Este mundo estava condenado. A humanidade estava condenada, corrompida com o pecado que estava por este mundo. Mas a Bíblia nos fala aqui em João capítulo 1 que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém o Verbo se fez carne e habitou. O Verbo que era Jesus Cristo, o Salvador,
a salvação para o mundo que estava condenado, para o mundo que estava corrompido, para o mundo que estava totalmente entregue ao pecado. Mas Ele deixou seu trono de glória lá no céu, veio até este mundo, andou no meio da humanidade, mostrou o seu poder, porque o nosso Jesus tem poder, fez milagres, maravilhas, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por todos nós, mostrando o seu tão grande amor, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, verteu seu sangue, e meus irmãos, foi por mim, foi por você, foi por todos aqueles que aceitam a Ele e se entregam totalmente de corpo, alma para Jesus, e aceita a sua palavra, aceita essa salvação, a graça. Todo aquele que o recebe, com certeza terá parte com Cristo, a vida eterna. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo os seus próprios desejos carnais, porque essa carne, tudo que ela quer é que nós pecamos, que nós erramos, que nós andamos satisfazendo os desejos carnais. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos ensina nós a guardar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a qual estamos aprendendo e aprendemos na EBD do domingo passado, a guardar o nosso corpo, que é templo do Espírito, morada de Deus, morada do Senhor Jesus, Ele habita em nós. Portanto, temos que andar santificado, temos que andar com uma vida plenamente entregue para Ele, afastado dos desejos carnais, longe deste mundo e de tudo que venha corromper a nossa vida e principalmente a nossa comunhão com Deus, porque tudo que Satanás ele quer é que nós nos afastamos de Deus. Tudo que Satanás ele quer é ver nós afastados da palavra de Deus e principalmente da nossa comunhão com Deus, porque a palavra nos fala que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então toda vez que pecamos, que erramos, nós fizemos uma separação entre nós e Deus, e isso não é o que Deus quer, porque Deus quer ter um relacionamento com nós, Deus quer ter uma comunhão com nós. Portanto, meus irmãos, Jesus quer ter uma comunhão com você, Jesus quer ter um relacionamento com você, e você só pode ter esse relacionamento com Ele através da palavra de Deus, que é viva, é eficaz, através da palavra que é pão vivo, que o próprio Jesus falou, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, a própria palavra que é a água da vida, porque Jesus falou que Ele é a água da vida, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Oh glória, é essa palavra que ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh aleluia, ela não nos deixa andar na perdição e na escuridão, porque ela ilumina. Oh glória, ela abre a nossa visão espiritual e nos mostra as ciladas de Satanás, nos mostra os perigos que Satanás ele tem tentado colocar diante da nossa vida. A palavra nos mostra, pois a palavra é fiel, é verdadeira, e ela nos conduz, porque ela é bússola para a nossa vida. Portanto, irmãos, se nós andarmos reto, obedecendo a palavra de Deus, lendo os princípios a qual está inserido na palavra, porque a palavra de Deus é poderosa, com certeza nós vamos andar segundo o Espírito
espírito, totalmente no espírito, e não vamos ser entregues aos desejos carnais. E aqui nós vimos, nessa história maravilhosa que nós lemos no início, sobre Jesus e seus discípulos, a qual depois de um dia que Jesus realiza milagre, depois de um dia que Jesus realiza maravilha, depois de um dia que Jesus ensina a multidão, depois de um dia que Jesus ele multiplica os pães, o peixe, alimenta uma multidão faminta, a palavra vai nos falar que Jesus ele despede a multidão, e agora ele olha para os seus discípulos, e a partir do versículo 23, ele fala: e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegado já tarde estava ali só. Jesus olha para seus discípulos, ali à beira daquele mar da Galileia, e Jesus olha para os discípulos e fala: olha, vai à frente, atravessa o mar, pois ali estão indo em direção à cidade de Betsaida. Só que ao atravessar aquele mar, e quando Jesus despede eles, manda eles irem à frente, o mar a qual os discípulos iriam entrar se chamava Mar da Galileia, e este mar, meus irmãos, ele era rodeado por muitas montanhas, e a história nos conta aqui que diariamente tempestades se formavam ali naquele mar, e era de repente que aquelas tempestades se formavam por causa das montanhas que rodeavam aquele mar, e os ventos que desciam das montanhas que iam de encontro ao mar, e é exatamente naquele local que os discípulos vão estar em um barquinho, oh glória, atravessando para a outra margem daquele mar. Só que vai ser naquele mar que de repente um vento vai soprar, um vento vai se levantar, o mar vai ficar agitado e vai então assustar os discípulos, vai então jogar aquele barco de um lado para o outro e atemorizar os discípulos ao ponto deles ficarem com medo e apavorados. Só que a Bíblia nos fala que neste momento Jesus estava orando, Jesus estava falando com Deus, porque aqui nos ensina, agora a palavra nos ensina que Jesus ele tinha uma comunhão com Deus, Jesus tinha relação com o Pai, Jesus falava com Deus, e aqui ele nos ensina que mesmo ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele mantinha uma relação com seu Pai, e ele nos ensina também a mantermos uma relação com nosso Pai, a falar com Deus, a ter comunhão com Deus. Precisamos tirar um minuto de oração, precisamos tirar um tempo de oração. Ora, Jeremias 33:3 já nos ensina, falando: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que ainda não sabe. Ou seja, Jeremias nos ensina: você quer ver coisas grandes, você quer ver coisas firmes, você quer ver algo ainda que não foi revelado homem algum, vai por oração, oh glória, vai falar com Deus, vai clamar, porque ele tem grandes coisas para entregar àqueles que o clamam. Aleluia, glória a Deus. E em Mateus capítulo 6:6 nos falar: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto recompensará. Jesus nos ensina a olhar, a orar afastado da multidão. Jesus nos ensina a orar e ter um tempo de intimidade profunda com Deus. Aqui no versículo 23 ele se afasta, manda seus discípulos adiante, despede a multidão e sobe ao monte para orar a sós com o Pai. E no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, ele nos ensina
a trancar a porta do nosso quarto, ou seja, ir para um lugar aonde vamos ficar a sós com Deus, longe dos holofotes, longe das pessoas, longe daqueles que nos rodeiam, a falar somente com Deus e tirar um tempo a sós com o Pai. Oh glória! Quantos perderam essa comunhão, pastor Laerte, pastor Roberto? Quantos perderam essa comunhão de trancar a porta do seu quarto, de orar a sós com Deus? Presbítero Ademir, quantos não têm mais essa intimidade com Deus de falar e orar e deixar as lágrimas correr trancado no seu quarto? Porque muitos estão preocupados com seus afazeres, muitos hoje estão preocupados com a sua correria. Meus irmãos, muitos hoje estão preocupados com o seu trabalho, ocupados com tantas coisas, que às vezes um tempo com Deus se torna algo muito difícil. Às vezes um tempo em comunhão com o Pai, e contar a Ele os nossos sonhos, contar a Ele nossos desejos, contar a Ele e entregar a Ele as nossas ansiedades, se torna um tempo limitado. Mas a palavra nos ensina você a não limitar esse tempo, mas ela nos ensina, vai orar, oh glória. A palavra nos ensina, vai para a comunhão, porque Jesus tem coisas grandes para te entregar. Aleluia. Irmã Silvana, muitos querem vitória hoje, muitos querem ter bênção, muitos querem vencer, mas não tinham um minuto para orar, não ficam a sós com Deus, não vão para a comunhão, aí depois não conseguem enxergar o impossível, porque quando oramos, quando nós vamos para a comunhão, o céu se abre, Deus abre nossos olhos espirituais e Deus nos dá estratégia para nós vencer. Oh glória, você está entendendo, meu irmão? Jesus quer te dar estratégia para você vencer. Jesus quer te dar estratégia para você entrar nessa guerra, nessa peleja, nessa vitória, nessa peleja e ter vitória, vencer o inimigo. Mas você só vai ter estratégia se nós orarmos, só vamos ter estratégia na guerra se nós se prepararmos, e nós só vamos se preparar como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, orai sem cessar. Nós só vamos se preparar se nós orar sem cessar. O que é isso? O apóstolo Paulo aqui nos ensina a nós estarmos trabalhando, mas falando com Deus, a nós estarmos estudando, mas falando com Deus, nós estarmos caminhando, mas falando com Deus, orar sem cessar, é todo momento você falando com Deus. Aleluia. Está limpando a sua casa, fale com Deus. Está lavando a sua louça, fale com Deus. Está vindo para a igreja, fale com Deus, porque Deus, Ele te escuta, e Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Em Filipenses 4, versículo 6 e 7 nos fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Você está andando ansioso, meu irmão, preocupado, talvez você está andando com o seu coração com medo, talvez com o seu coração carregado de pavor e temor, mas a palavra nos ensina hoje a você lançar a sua ansiedade, a sua preocupação aos pés de Jesus, porque Ele cuida de tudo. Jesus cuida de tudo, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida da tua saúde. Somente você lança
lançar aos pés dele em oração, falar com ele que ele vai cuidar de tudo por você. Você pode dar um glória nessa noite? Meus irmãos, aqueles discípulos, quando estavam no mar, no versículo 24 vai nos falar, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus estava orando, falando com Deus, mas aqui no versículo 24 nos fala, se no versículo 23 está falando que Jesus estava orando a sós com o Pai, no versículo 24 agora nos fala que e o barco estava lá no meio do mar. Ou seja, Jesus estava orando, mas o barco estava no meio do mar. Os discípulos enfrentando um vento contrário, os discípulos enfrentando o mar revolto, o discípulo enfrentando o medo, pois eles estavam diante de um vento que estava ao contrário. Mas, meus irmãos, olha só, esses discípulos que estavam dentro dessa embarcação, enfrentando esse medo, esse vento, enfrentando o mar revolto, eram os mesmos a qual, horas atrás, estavam andando com Jesus e vendo seus milagres, vendo seus prodígios, ouvindo a ministração da palavra, Jesus ensinando, oh glória, vendo a multiplicação dos pães de peixe. Mas parece assim que eles se esqueceram, parece assim que eles perderam a confiança, tiraram seus olhos de Jesus e de tudo que ele representa e começaram a olhar para o vento contrário. A palavra que nos ensina que vento contrário na nossa vida vai vir, o vento vai soprar, assim como soprou para os discípulos no meio daquele mar. Às vezes a nossa embarcação vai ser jogada de um lado para o outro, às vezes vamos enfrentar o medo, às vezes vamos enfrentar o mar revolto, mas a palavra nos ensina que a nós não tirar os olhos de Jesus, mas olhar para Ele. Oh glória! Oh glória! Muitos têm padecendo, muitos tendo de encontro ao abismo, porque têm perdido já a essência que é de estar olhando para Jesus e depositando a sua confiança a Ele. Oh glória, eu sei que tem dias que o vento vai soprar na sua vida, mas não tire os olhos de Jesus. Oh aleluia, não tire os olhos de Jesus, continue olhando para Ele, continue olhando para a cruz, continue olhando, porque Ele é graça, aleluia, Ele renova nossas forças, Ele restaura e Ele dá força quando não temos mais força. É Ele que renova através do Espírito Santo. E o versículo 26 vai nos falar: e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. A história vai nos falar que os discípulos estavam enfrentando aquela tempestade, aquele vento, mas de repente olham no meio daquelas ondas, no meio daquele mar, no meio daquele vento forte soprando ao contrário. De repente olham, vem algo caminhando em cima daquele mar. Um grita para o outro: será que é um fantasma? Olha que ponto que chegaram os discípulos, irmão presbítero Dedé, discípulos desses que viram o mover de Jesus, presbítero Eliel, que viram os milagres, o poder que Jesus tinha, mas ao olhar ele caminhando por cima das águas, gritaram: é um fantasma, não reconheceram Jesus. Por quê? Porque os seus olhos espirituais estavam totalmente fechados, ao ponto de não enxergar o Mestre. E muitos estão assim, com seus olhos espirituais fechados, a ponto de não enxergar Jesus vindo de encontro a Ele. Arabaia, cantorabalaha,
Há muitos que estão no meio da tempestade, do vento ao contrário. Aí Jesus está vindo para mostrar o seu poder, para livrar, mas tem muitos que os olhos estão tão fechados que ao olhar o socorro bem presente, que é Jesus, fica com medo, dizendo: é um fantasma, meu irmão. Mas hoje Jesus vai abrir olhos de crente aqui, para voltar a enxergar o poder de Jesus, glória, para voltar a enxergar que Jesus, Ele resolve problema e Ele tem a solução em suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 27 nos fala: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos, quando Jesus olha os discípulos gritando, é um fantasma. Jesus olha lá no meio do mar, caminhando por cima das águas, e grita: não tenha medo, mas tenha bom ânimo, sou eu. Aleluia, sou eu. Jesus falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Jesus hoje está dizendo para você, meu irmão: tenha bom ânimo, não tema. Aleluia, não tema, tende bom ânimo, porque sou eu chegando na sua vida para te trazer vitória. Sou eu chegando no meio dessa guerra. Tende bom ânimo, estou entrando na peleja por você. Tende bom ânimo, estou entrando no meio do vento contrário para acalmar este vento na sua vida. Saia desse culto hoje com ânimo, meu irmão. Saia desse culto hoje com ânimo, com a sua fé fortalecida em Cristo Jesus. Jesus te dá ânimo agora. Jesus te dá ânimo agora. Jesus te renova agora. Estamos em um culto de doutrina da terça-feira, mas Jesus está te dizendo: te renovo nesse momento e te dou ânimo para você continuar caminhando. Aleluia. Quando Jesus olha os discípulos com medo, tem de bom ânimo. Aí rapidamente no versículo 28, Pedro, que estava ali dentro daquela embarcação, preste atenção, estou finalizando. Pedro, que estava ali dentro daquela embarcação, Pedro, ele olha para o Senhor e fala: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro olha para Jesus e fala: olha, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí no versículo 29 a Bíblia vai nos falar: e ele disse: Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oh, glória! Que grande lição que Pedro nos ensina aqui. Pedro, ao olhar e escutar a voz do Mestre, de Jesus, dizendo para ter bom ânimo, Pedro, quando escuta, dizendo: sou eu, tem de bom ânimo, Pedro, naquela hora ele reconhece a voz do seu Mestre, dizendo: não é que é ele mesmo, é Jesus, ele veio ao nosso encontro. Aí Pedro, com ousadia, com fé, e naquela hora vai dizer: deixa eu ir ter contigo, Mestre, que eu ande por cima dessas águas que nem tu estás andando. E naquela hora, para provar a fé de Pedro, Jesus manda ele vir, descer aquele barco e também andar por cima das águas. Sabe o que Jesus está te dizendo? Se o mar não se abrir, Ele vai lhe fazer passar por cima das águas. Aleluia. Jesus vai lhe fazer passar por cima das águas, assim como Pedro. Ele andou, meu irmão. Só tem esse ter bom ânimo, fé, para que com Cristo que você vai vencer. Oh, aleluia. Pedro, ele teve fé e ele usou a sua ousadia e teve coragem para ir ter com Jesus. Jesus, tudo que quer de nós é ousadia.
posição, é coragem. Jesus está te dizendo: sai da área de conforto, meu irmão, sai dessa posição e venha ter com Ele. Ele te chama hoje, aleluia, oh glória. Às vezes é preciso nós descer do barco, às vezes nossos olhos estão somente olhando para o vento contrário, para a tempestade, que não descemos do barco para ir de encontro com Jesus, até conhecemos a voz do Mestre, ouvimos Ele falar conosco, ouvimos Ele nos dizer: tem de bom ânimo, vai, coragem, eu estou contigo. Mas o medo às vezes nos paralisa, porque deixamos a carne nos tomar conta de nós, com medo que nos paralisa a ponto de nós não descer no barco e não ir de encontro com Jesus. Mas aqui Pedro está nos dando uma lição e nos dizendo que é preciso nós sair da área de conforto, descer no barco e ir de encontro com Jesus. E Ele te chama hoje, oh glória, oh glória. Jesus te chama hoje, meu irmão. É hoje que Ele me chama para você tomar uma posição na sua vida e ir de encontro a Ele. Glória a Deus. E no versículo 30, agora preste atenção para nós finalizar. Olha só, no versículo 30, quando Pedro está caminhando por cima das águas, de repente a Bíblia vai nos falar aqui: Pedro, mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, quando estava a ponto de se encontrar com Jesus, andando por cima daquelas águas, de repente ele tira os olhos de Jesus, olha para o vento, olha para o mar e começa então a afundar. Pedro grita para Jesus socorrer. Pedro tem medo. A Bíblia nos fala que Pedro, ele tem medo porque tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos nos problemas, tirou os olhos da solução que é Cristo, colocou os olhos nos problemas, tirou os olhos da cruz, colocou os olhos do mundo, tirou os olhos da graça e colocou os olhos do pecado. Assim são muitos, tirando os olhos de Jesus e olhando para este mundo, tirando os olhos de Jesus, olhando para o pecado, tirando os olhos da graça, da cruz, do sacrifício de Jesus, e olhando para o mar revolto. Mas Pedro aqui também nos ensina que quando ele está afundando, ele clama: ah, Jesus, salva-me, porque só Jesus tem poder de salvar. Só Jesus tem poder de salvar. Só Jesus tem o poder de virar essa terra, morrer na cruz do Calvário, se entregar, dar a sua vida, ressuscitar ao terceiro dia, porque só Ele é a salvação, Ele é a porta da salvação. Os homens podem correr para um lado, para o outro, mas não vão buscar refúgio, porque o refúgio, a salvação é somente em Cristo Jesus. É só Ele quem salva, é só Ele que tem a vida eterna. E no versículo 31, Jesus fala: e logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus segura a mão de Pedro. Jesus está nos ensinando aqui e nos dando uma lição tão grande, meus irmãos, que quando nós tiramos os olhos dele e olhamos para o mar à nossa volta, para o vento, para as coisas que nos rodeiam, olhamos para este mundo, Ele sempre vai estar ali para estender as suas mãos e para nos dar socorro. Jesus, Ele é misericordioso. A Bíblia nos ensina que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Oh glória, a Bíblia também nos fala que Jesus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Aleluia, oh glória. Jesus
mas para os perdidos que estavam condenados para com este mundo. Jesus veio para estender as suas mãos e para dizer: não temas, mas tem de bom ânimo. Jesus está pronto para estender as suas mãos para você hoje. Quem sabe você tirou os olhos dele, assim como foi Pedro. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: pegue na minha mão novamente. Oh glória, pegue na minha mão novamente, porque Ele está dizendo que vai te conduzir ao porto seguro, vai te conduzir à calmaria, vai te conduzir ao lugar da habitação seguro, um lugar de paz, de refrigério, um lugar que Ele tem preparado desde a fundação do mundo para mim, para você, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais problema, não haverá mais pecado, não haverá mais coisas que nos afastam de Deus. É o porto seguro, é o que nos espera. Você pode dar glória, porque esse porto seguro te espera, esse porto seguro que Jesus preparou, Ele te espera. E só quem pode nos conduzir para lá é Jesus. E para encerrar, no versículo 34 nos fala: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré, chegaram ao porto seguro. Aleluia! Jesus pega Pedro pela mão, tira de dentro do mar revolto, coloca ele dentro da embarcação novamente, entra na embarcação com os demais discípulos e atravessa com eles para o outro lado, levando ao porto seguro e mostrando para eles que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele estava falando para os discípulos: nenhuma condenação há neste mundo, porque quem vos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem o mundo, nem os anjos, nem o mundo, nem essas coisas banais, nada pode nos separar do amor de Cristo. Portanto, nenhuma condenação há. O vento não vai nos condenar, o mar não vai nos condenar, a zona forte não vai nos condenar, porque aqueles que são em Cristo Jesus, confiando nele, tendo fé nele, chegará do outro lado da margem, no porto seguro. E é este lugar que Jesus tem reservado para você, meu irmão. Por isso que Ele te diz essa noite: tenha de bom ânimo, tenha fé, oh glória, segue avante, olhando para a frente, não olhe mais para as coisas que para trás ficaram, lá para trás, porque agora te pertence somente aquilo que está à frente de você, olhando para Cristo, que é o nosso Redentor, nossa salvação. Porque se nós olharmos para Ele, se nós andarmos com Ele, se nós estarmos com Ele, nenhuma condenação há para a nossa vida. E eu agradeço a oportunidade, pastor Laerte.